Senhor Jesus estejam convosco. Amém? Amém. Vamos fazer uma breve oração. Soberano Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eu agradeço ao Senhor neste dia, ó Pai, a oportunidade que o Senhor me permite, ó Pai, de estar na presença do Senhor juntamente com os meus irmãos, para que possamos, ó Deus, entendermos ainda mais a vontade do Senhor em nossas vidas, Pai. Por isso eu quero pedir ao Senhor nesta manhã que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor nos instrua, Senhor, neste dia, para que nós possamos, ó Deus, andarmos cada dia melhor nos caminhos do Senhor, Pai. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus, nosso eterno Salvador. Amém. Irmãos, eu gostaria de falar um pouco deste assunto que foi profetizado em Daniel 2, e versículo 44. E eu escolhi como tema este versículo, o caminho do reino. Você já imaginou, ou como você se sente, quando alguém lhe questiona com relação à palavra de Deus? Qual é a sensação que você sente quando você não pode ou não tem a resposta para quem lhe pergunta algo com referência à palavra de Deus? Sabe, irmãos, é muito importante nós conhecermos a palavra de Deus para nós podermos falar de Deus para as pessoas. Ou muitas vezes até para nós podermos combater aqueles que pregam de forma errada a palavra de Deus. É muito constrangedor, eu tenho certeza, até para o nosso próprio Deus, você não dar ou não defender a sua palavra mediante alguém que esteja errado, alguém que pensa estar certo. Eu tenho certeza que deve acontecer com você aquilo que acontece comigo. Se alguém questionar a palavra de Deus, eu sabendo que ela está errada, e eu não falar de Jesus e a palavra verdadeira que está escrita, eu me sinto muito triste. Ou muitas vezes eu saber que alguém está pregando errado o Evangelho, a palavra do Senhor, e eu simplesmente não falar nada. Por isso, a Igreja de Cristo, na pessoa de cada um dos seus membros, deve conhecer, estudar a palavra de Deus, buscar sempre o entendimento para que você possa falar de Jesus para outras pessoas. Porque há muitas pessoas, irmãos, confusas. Há muitas pessoas que realmente não têm o conhecimento da palavra de Deus. Mas nós somos uma igreja que nos direcionamos unicamente pela palavra de Deus. E nós não podemos nos calar quando alguém está falando de maneira errada, pregando de maneira errada a palavra de Deus. Mas hoje em especial, eu quero ainda passar para a igreja o sentido do reino em nossas vidas. Porque nós ouvimos falar de reino de Deus, reino dos céus, mas será que nós entendemos o significado deste reino? Será que nós entendemos tudo o que ele representa para a igreja do Senhor? Então, hoje, nós podemos estudar um pouco mais para entender como foi estabelecido este reino aqui na terra. Sabe que Daniel 2:44, como nós acabamos de ver, aqui fala que o texto vai falando e chega nesse ponto em que é praticamente a conclusão daquilo que Daniel está profetizando. O rei Nabucodonosor, segundo esse texto, no capítulo 2 de Daniel, ele teve um sonho. E ele se perturbou muito com esse sonho. E ele pediu para que os adivinhadores, aquelas pessoas que entendiam e decifravam os sonhos, explicassem
para ele, porque ele estava muito agitado. Então ninguém lá no reino conseguiu interpretar o sonho do rei Nabucodonosor. Então foi chamado Daniel, e Daniel prontamente ele vai falar para o rei e dizer que não há mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos e nem astrólogos que poderiam revelar aquele sonho. Ele diz que só há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Então Daniel explicando isso para ele, nós vamos ver agora no capítulo 2, 39 e 40, para resumir o sonho. Ele vai dar aqui ênfase exatamente no sonho. Ele vai dizer, depois de ti, era o reinado de Nabucodonosor, se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. E ele aqui vai retratar com mais ênfase no versículo 40 até chegar ao 44, para ele realmente falar deste reino que hoje nós estamos aqui dando mais atenção, que é o reino de Cristo, né? E ele vai dizer, olha, o quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. E aqui ele está falando exatamente do Império Romano. Porque quando chega aqui no versículo 44, que ele diz, mas nos dias destes reis, exatamente foi no Império Romano que é estabelecido o reino de Deus, ou o reino dos céus, como alguns também conhecem. Então o reino de Deus, o reino dos céus, foi exatamente estabelecido neste reino, deste Império Romano, que é o reino de Jesus. Mas muitas vezes, irmãos, porque nós não estudamos a palavra de Deus, nós não temos o entendimento. Muitas vezes, se alguém nos perguntar, nós não sabemos explicar a razão. Este reino foi estabelecido quando? Ele foi profetizado. Muitas vezes, nós não temos razões para explicar, porque não conhecemos a palavra de Deus. Você vai ver que Daniel também, capítulo 7 e versículo 14, ele ainda continua falando deste reino, aonde seria um domínio eterno e que ele não passará, o seu reino jamais será destruído. Ele também falou, e ainda diz que os seus servos, os servos de Deus, fariam parte deste reino divino. Daniel capítulo 7, versículo 14, vai falar isso. Ele diz, olha, foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. No versículo 27 desse mesmo texto, ele fala com relação aos santos. Ele diz, o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Está vendo, irmãos? Para você entender a importância que é o reino de Jesus Cristo na sua vida. Muitas vezes, nós como cristãos, nós como súditos deste reino, nós não damos o devido valor para o que está escrito na palavra de Deus. Vejam o quanto nós somos importantes, veja como nós somos valiosos para o nosso Deus. Jesus estabeleceu um reino eterno, do qual nós faremos parte deste reino. E quando o povo, sabendo que
deste reino, e olha que o próprio Paulo vai falar também que ele seria estabelecido na época determinada. Veja só que em 1 Timóteo, capítulo 6 e versículo 15, Paulo diz o seguinte: a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E quando deu-se início a este reino, este maravilhoso reino, irmãos, teve início exatamente com a chegada, com o nascimento de Jesus e Salvador das nossas vidas. Porque em Atos capítulo 2, versículo de 25 a 32, vai ter lá um episódio em que um homem avançado de dias, chamado Simeão, vai ter a revelação do Espírito Santo deste reino. E ele vai poder ter a oportunidade de contemplar essa profecia de Daniel. Porque lá diz que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este que justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. E movido pelo Espírito, foi ao templo, E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem o que a lei ordenava, porque os judeus necessariamente, quando tinham um filho, eles levavam com 7 dias essa criança até a sinagoga para ser apresentado para os judeus, E os pais de Jesus cumprem esse ritual, levando ele até a sinagoga. Então lá estava, porque o Espírito Santo direcionou Simeão, que o tomou pelos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo. Ele disse: eu estou satisfeito, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Então veja, irmãos, como a palavra de Deus ela nos instrui. Então nós podemos, olhando para esse texto, falar para as pessoas, apresentar este reino, poder dar a explicação para quem realmente queira saber o significado deste reino para nós. Agora, se nós não conhecemos a palavra, se nós não buscamos sempre o aprendizado da palavra de Deus, quando alguém falar qualquer coisa, simplesmente nós vamos: tá. Quando na verdade nós deveríamos buscar o conhecimento ou o assunto e dizer: olha, não é assim que você está falando. A palavra de Deus nos ensina que é desta maneira. E assim você estará contribuindo para que alguém de fato conheça a palavra de Deus e por ela seja salvo. E é interessante notar que mesmo Simeão contemplando esta profecia de Daniel, nós vemos que ele pega a criança e louva a Deus, porque ele diz que isto foi preparado diante de todos os povos, porque foi pregado por Daniel. E mesmo assim, as pessoas tinham dúvida ainda se de fato o reino seria ainda estabelecido. Porque 33 anos depois, você lembra que em Atos capítulo 1 e versículo 6, eles ainda estavam esperando o quê? Um reino físico, um império dominante. Então eles perguntam para Jesus se era por aqueles dias que isto aconteceria. E Jesus, mais uma vez, vai dar explicações para eles. Agora, por que eles fazem ou fizeram esta pergunta para o Senhor? Porque o texto diz: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor,
será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Então, qual era a expectativa deles? Era de um reino guerreiro, que estava disposto a pegar a espada e lutar contra o império opressor da época. E era exatamente o que nós vemos em Daniel 2, e versículo 40. E vê, olha aí, Daniel 2, versículo 40. O quarto reino será forte, como ferro. Por quê? Porque o Império Romano, ele era um império poderoso, de espadas, de armaduras. E esse império, ele tinha tanto poder, que diz aqui que, veja só, ele ainda nem existia, mas estava sendo profetizado. Será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Sabe que era exatamente isso que Roma estava fazendo naqueles dias. Ele estava, sabe, pela a força, pelo poder da imponência, ele estava conquistando os povos, as nações, e destruindo tudo que ficava no seu caminho, inclusive o reino espiritual. Ele tentou combater este reino, porque eles tinham receio de perderem este reino para o rei Jesus. Mas não tinha nada de reino físico, imponente, guerreiro. Jesus estava trazendo um reino espiritual, um reino pelo qual os seus súditos deviam buscar e servir espiritualmente. E aí nós vamos ver que a Bíblia nos ensina tudo sobre esse reino. E nós precisamos entender de fato que este reino tem grande valor para as nossas vidas. Primeiro, o reino de Deus não é visível, porque em Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21, ele falou isso. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, eis-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. É isso que Jesus nos ensinou. Também o reino de Deus não é do mundo, como pensavam os judeus, que seria um reino forte e guerreiro. Porque em João capítulo 18 e 36, diz que Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Ele falando isso para Pilatos. Quando Pilatos interroga ele, a Jesus, se ele era rei dos judeus. E Jesus prontamente diz para ele: olha, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim. Mas, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Também não é um reino dividido. Não é um reino de contendas, de desacordos. Porque é isso que acontece no império. Onde existe muito poder, onde existe muita posição, hierarquia, cada um quer ter a sua, ou sobrepujar o outro. E aqui Jesus vai dizer, em Marcos capítulo 13, 24, que se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Então veja a importância do que é entender o reino de Deus em nossas vidas. E ele está dizendo que o reino de Deus também não é de palavras. Conforme 1 Coríntios capítulo 4 e versículo 20. Ele diz, porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. É o poder de Deus atuando na vida do seu servo. O apóstolo Paulo diz que este reino não é apenas em palavras, precisa ser confirmado pelo poder de Deus através do Espírito Santo na vida da pessoa. E quando isso acontece? No dia em que você desce às águas, se arrepende dos seus pecados e é batizado para a remissão de pecados. Então, é o poder de Deus que está atuando, que está reinando naquele momento em sua vida. Agora, se eu não entendo estas palavras, se eu não
estudo a Bíblia, eu não vou poder ter argumentos para dar a quem quer que seja. Olha que ele diz também que o reino de Deus não é comida ou bebida, conforme diz em Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então veja, irmãos, como o poder de Deus, ele é enriquecedor nas nossas vidas. E como ele realmente, ele nos transforma. Porque como você define o reino de Deus? Nós entendemos que ele é misterioso, porque a palavra nos ensina assim. Porque em Mateus capítulo 13, e versículo 1, ele diz ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhe é isso concedido. Veja que o reino de Deus também se define como um reino libertador. Ele diz em Lucas 11, e versículo 20: se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então este reino liberta. Este reino realmente nos dá uma expectativa de vida. Também este reino se define como um novo tempo. Veja só o que diz aqui o texto. Um novo tempo em Lucas capítulo 16, versículo 16. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Veja só, irmãos, a importância do reino de Deus em nossas vidas é exatamente nós entendermos qual é a vontade dele. Porque ele diz também que este reino está perto de nós. Ele diz em Mateus capítulo 10, e versículo 7, e à medida que os seguidores que o seguides, pregai que está próximo o reino dos céus. Ele está perto de nós e está sempre buscando a nossa percepção. Porque em Marcos capítulo 12 e versículo 34, Jesus estava pregando para algumas pessoas e um escriba vai até Jesus e o questiona o que realmente é servir a Deus. E ele pergunta para Jesus, e Jesus diz: amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua vida, e o próximo como a ti mesmo. E o escriba, ele diz que de fato Jesus estava certo, e que realmente era assim que deveria ser. Mas no entanto, Jesus responde para ele no versículo 34. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que muitas pessoas estão próximas de Deus. Muitos deixam, mas o mais importante é que muitos deixam essa oportunidade de passar em suas vidas. E muitas vezes estão perdendo a sua salvação porque não dão mais crédito à palavra de Deus. Então é necessário entender que a palavra de Deus, ela é importante nas nossas vidas. E nós devemos realmente buscar sempre essa compreensão. Mas o que é preciso para fazer para entrar no reino de Deus? Alguém aqui sabe? Sabe sim. Arrependimento. Porque Mateus 3, versículo 2 diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Também, irmãos, é necessário humildade para entrar no reino de Deus. É preciso obediência, porque em Mateus capítulo 5, versículo 19, afirma que aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Por isso que no início desta mensagem
eu perguntei se a igreja entendia o significado do reino em sua vida. Porque aqui está dizendo exatamente isso, que se você violar os mandamentos, e se você não mostrar a verdade do Senhor para a vida das pessoas, você será considerado mínimo, pequeno no reino dos céus. Portanto, veja a responsabilidade que cada um de nós carregamos em realmente falar e pregar a verdade de Jesus para as pessoas. Porque, acima de tudo, ele também nos ensina que para entrar no reino de Deus é necessário renúncia. Ele ensina em Lucas capítulo 18 e versículo 29. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, realmente não é digno dele. Portanto, irmãos, para entrar no reino celestial, é preciso se arrepender dos pecados. É preciso viver em humildade e obediência à vontade de Deus. Então, hoje, nós entendemos um pouco mais qual é o caminho que realmente nós podemos chegar a este reino. Nós temos aqui a palavra de Deus que nos ajuda, mostrando a direção que nós devemos tomar. Nós devemos sempre, irmãos, entender que quando fazemos parte do reino de Deus, nós precisamos fazer o que Paulo fez, imitar os bons exemplos de Jesus, conforme ele mesmo falou em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Sedes meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Razões que ele tinha de sobra para dizer estas palavras. Sabe que são muitos textos que eu estou citando, que eu pedi para não passar todos no telão por causa do tempo. Eu deveria ter pelo menos uma hora para poder falar tudo o que realmente se diz respeito com relação ao reino de Deus. O reino de Deus, de fato, ele encontra-se no coração das pessoas que ouvem as palavras do Senhor em sua vida e realmente entregam suas vidas de forma humilde ao Senhor Jesus. Mas até que ele possa voltar a esta terra e realmente nos resgatar a sua igreja para a eternidade, nós temos a tarefa aqui de pregarmos o evangelho deste reino, chamando mais pessoas para fazer parte deste reino espiritual. Porque foi essa a oração do meu Vitor, logo no início. Para que nós tenhamos mais amor, para que nós tenhamos mais fervor, para que nós possamos ajudar as pessoas a encher este prédio. Mas, além do amor e da exortação, nós precisamos pregar o evangelho. Nós precisamos ensinar as pessoas qual é realmente o significado do reino na vida delas. Fazê-las entender que é necessário entregar suas vidas a Jesus para que de fato sua vida seja transformada. E muitas vezes, irmãos, nós estamos acomodados. Nós não estamos preocupados se o vizinho vai morrer sem Cristo, se o outro vai sofrer um desastre e vai perder sua vida e realmente ele vai para o céu ou não. Nós até nos condoemos, nos sensibilizamos com o sofrimento dos outros. Mas é necessário fazer algo mais, além de nos sensibilizar com o sofrimento dos outros. Porque o reino de Deus, ele está ao alcance de todos. Todos têm a oportunidade de serem salvos. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Porque todos os reinos deste mundo, eles são temporários. Ainda que as pessoas queiram buscá-lo e tê-los ao alcance. Mas se Jesus estiver reinando em sua vida, então você vai saber que o reino de Deus em sua vida, você vai ter esta garantia, jamais terá fim. Porque Ele garante para todos os seus sonhos. Quando o reino de Deus ele é estabelecido em nossas vidas,
nós passamos a ter e a experimentar a vida eterna. Olha que maravilha! Como é bom, como é maravilhoso saber o que Jesus disse em João 17, e versículo 3. Diz que esta é a vida eterna, que conheçam a Ti, o único verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. Hoje, você que está aqui, teve essa oportunidade. Hoje você faz parte desse reino. Mas você está satisfeito? Você está simplesmente confortável quando você sabe que há pessoas que também poderiam estar aqui e não estão? Talvez porque você não fala de Jesus para elas. Ou será que você vai ouvir alguém falar qualquer coisa e não a verdade de Cristo e vai ficar calado? Será que quando alguém questionar você com relação à palavra de Deus, você terá resposta para essas pessoas? Ou você simplesmente vai baixar a cabeça e não vai buscar aonde quer que você possa alcançar a verdade para mostrar para esta pessoa? Então, irmãos, pensem bem nisso. Domingo passado o irmão falou que nós teremos a cada primeiro sábado a oportunidade de entender melhor a doutrina da igreja. Nós vamos buscar o aprendizado, o reforço, para que nós possamos aqui cada vez mais falar de Jesus e cada vez mais estarmos certos do que a palavra de Deus nos ensina. Por isso hoje eu estou trazendo esta mensagem. Esta mensagem ela tem o intuito de nos fortalecer espiritualmente a nossa fé, confirmando a certeza da nossa salvação. E hoje, se você realmente quer apresentar a Jesus a sua vida, se você quer realmente dizer para Ele que você é súdito deste reino, confirmando aquilo que você já é, hoje você pode vir aqui à frente e juntamente com a igreja você pedir as orações para o seu Deus abençoe. Amém.